Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô querendo falar sobre coisas que nos falam, mas que a gente só entende depois de um tempo. Eu tive um namorado, meu primeiro namorado, e ele viveu comigo aí entre idas e vindas uma relação de 8 anos. A gente teve outras pessoas, depois voltou, depois não quis se ver nunca mais, depois tentou ser amigo. Então, assim, foi bem conturbado, mas eu lembro que uma vez ele virou e ele disse: Você fica com uma pessoa ali, outra acolá. E eu tentando me defender disse: Mas você só namora, você não tem tempo sozinho. E aí ele disse: mas eu tô tentando. Eu tô me entregando, eu tô me envolvendo, eu tô me arriscando. Os namoros que eu vivo inteiro, eu me entrego. E eu sinto que a nossa relação, ela nunca sai desse lugar porque você não aposta, você não arrisca, você não tenta. E eu sei que isso tem muito a ver com a separação dos meus pais, porque eu sofri muito de estar longe do meu pai, de ter um medo de nunca mais vê-lo, de me sentir vulnerável e me colocar na mão do outro, então eu não posso me colocar numa situação dessa novamente, de criar um escudo e uma proteção, né? Não só com a outra pessoa, mas dentro de mim mesma, com as minhas emoções. E hoje eu consigo ver que ele tinha razão. A configuração de ficar com um ali e outro acolá era uma forma de eu ter controle, de eu determinar que até aqui é o caminho. Depois disso, se eu estiver me envolvendo, eu não tô afim de ser vulnerável, eu não tô afim de me colocar na mão do outro, eu não quero pagar pra ver. Então, beijos, tchau. E que num namoro eu achava mais difícil de fazer isso, porque envolvia mais sentimento, mais entrega realmente. E ele tinha razão. Mas eu não tinha consciência de tudo isso, que eu fui ter anos depois, quando comecei a terapia. E assim, hoje eu vejo que às vezes o que a gente mais tem medo já aconteceu. E eu tinha e tenho um medo danado de ter um amor tão grande dentro de mim, mas que a outra pessoa não saiba que é amada, que hoje eu tomo muito mais cuidado com isso. Porque eu vejo que o eu te amo, ele pode ser uma frase, um contrato social, sabe? Eu te amo, eu também te amo. Mas as pessoas, elas não se sentirem amadas umas nas outras, né? Uma com a outra, assim. E, claro, a gente tem que fazer o jogo de cintura, entra aquela questão das 5 linguagens do amor, como é que o outro se sente amado para eu poder fazer ali pelo caminho que é mais fácil para ele. Mas eu vejo que essa caminhada que eu tive, hoje ela me dá mais lucidez e cuidado nas minhas relações atuais. 3 anos, né, atrás, assim, quando eu me relacionei com os meus últimos 3 namorados, eu vi que eu tive mais entrega e isso também me trouxe uma forte experiência de que viver o luto do relacionamento, não ter, né, continuado, ele é mais limpo, ele é mais maduro quando a gente consegue enxergar que a gente investiu no relacionamento. Porque eu também sofria muito no passado com aquilo que eu não me permiti viver. Então eu tinha dois lutos. O luto de romper com o relacionamento e não ver mais aquela pessoa, mas também internamente de, poxa, eu amei tanto e eu não fiz nada a respeito sobre isso. Então eu vi que na minha adolescência eu sofri muito pelo que eu não vivi e que não ter vivido não me levou ao resultado que eu queria de me colocar esse freio, que era não sofrer. Eu sofria do mesmo jeito e não tinha noção disso. Então hoje eu me sinto muito mais sincera, transparente e segura de mim mesma, de se eu quero ligar, eu ligo, eu quero mandar uma mensagem, eu mando, se eu acho que eu falei alguma coisa errada, eu consigo pedir desculpa, eu consigo correr atrás e tentar reatar um relacionamento que eu acho que pode continuar. Se eu quiser dar um presente, eu dou. Então, assim, o amor não tem garantias, mas é uma troca diária, uma escolha diária de construir algo com aquela pessoa. E é no dia a dia que isso se consolida, né? Com as nossas tentativas, com as nossas escolhas de mais um dia escolher aquela pessoa para estar do nosso lado. E que hoje eu sinto que eu sou mais consciente disso e que eu consigo olhar para o passado e ver que alguns insights de coisas que me falaram só fez sentido anos mais tarde e que hoje eu consigo ver que eu tô tentando trilhar um lado mais certo e seguro da vida, que em dado momento, na adolescência, eu achava que era muito perigoso. Mas pelo contrário, o perigo é eu não me envolver, o perigo é eu usar um escudo não só com o outro, mas comigo mesma, com as minhas emoções. Eu consigo também, agora, né, dando aí uma de velha, de Roberto Carlos, entender aquela frase de se sorri ou se chorei, né? Se chorei ou se sorri. O importante é que emoções eu vivi. Então eu não me permitia viver as emoções. É como se fosse uma coisa muito perigosa que eu tinha que estar na hipervigilância de não poder descansar e de deixar muito escondido dentro de mim pelo medo, né? Lá na separação dos meus pais de dor, sofrer de novo,
me sentir rejeitada, esquecida, ou perder o outro e sentir um sentimento de abandono, porque isso pode acontecer, né? Mas o importante é olhar para trás e mesmo que venha esse sentimento com a separação, é entender que você fez uma trajetória limpa, sincera, vivendo aquilo que você queria viver e poder ser resolvido com os seus sentimentos, porque isso também foi uma coisa que me acompanhou por muito tempo. Eu tentei um segundo namorado, mas eu ainda estava mal resolvida com todos os meus sentimentos com o primeiro namorado. E aí é um acúmulo, uma bagunça interna, um troço muito louco. E aí eu não queria acessar nada, né? Porque eu não queria encarar nada. Mas eu sabia que tinha um monte de coisa dentro de mim, bagunçada. E a terapia, ela foi fundamental para eu, sinceramente, virar gente, sabe? Porque quando eu olho pra minha vida amorosa, eu acho que eu fui mais covarde do que humana, assim. Não só com o outro, mas comigo mesma. Com a minha verdade. E você? Em que momento você tá da sua vida amorosa? Consegue perceber coisas que hoje você entende e que foram ditas no passado por alguém que você gostou muito? Ou consegue analisar, né, comportamentos, padrões e investigar a raiz de por que você age assim, ou pensa assim, ou enxerga assim alguma coisa? Me conta aí.